No vídeo de hoje eu quero trazer um conceito que tem dentro de um livro chamado As 16 Leis do Sucesso, que é esse aqui, tá? Esse livro é baseado na obra A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, né? O famoso Napoleão Hill, que criou aquele livro Quem Pensa Enriquece, né? Um livro épico, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar desse livro. E nesse livro aqui, o Jacob Petri, né? Jacob Petri, ele organizou, ele sintetizou as leis do triunfo, né? Que o Napoleão Hill se dedicou a estudar várias personalidades aí grandes da história, multimilionárias, né? E como eles construíram o seu império. Cada um deles construiu o seu império, criou e tirou de cada um, né? O que tem de semelhante entre todos esses casos de sucesso, tá? Esse também foi um dos livros na qual eu aprendi muita coisa sobre mim. Quando eu estava no início do meu despertar, eu estava querendo conhecer um pouco mais sobre mim, né? Sobre o meu propósito de vida, descobrir o que eu gostava de fazer, porque eu já estava perdida, né? Eu segui um script que me deram, fui bem sucedida na execução desse script, porém não estava feliz com aquilo ali. Então eu comecei a questionar sobre a minha vida, sobre o que eu estava fazendo com ela, sobre o que me fazia feliz, sobre os meus talentos. Então esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu estudei, tá? Para tentar entender um pouco mais sobre a vida, né? Um pouco mais sobre ter sucesso na vida. E hoje eu quero ler uma das 16 leis, né? Que é a cooperação universal. E esse capítulo aqui, gente, tem muito a ver com o último vídeo que eu falei sobre dinheiro inesperado novamente, né? E que faz muito sentido para mim em todas as minhas manifestações, cocriações. E eu confesso que quando eu comecei a ler esse livro, né, na capa tá escrito assim: o livro que mais influenciou líderes e empreendedores em todo o mundo. Então, assim, eu entendi que é para ser um livro aplicado, né? Um livro de o que fazer para ter sucesso, assim, materialmente falando, né? Coisas, ações que a gente tem que ter para ter sucesso. E quando eu me deparei com esse capítulo que fala da cooperação, e eu comecei a destrinchar esse capítulo, eu tive uma grata surpresa. Porque ele fala, não é da cooperação entre pessoas, né? A gente pensa assim, vamos cooperar, vamos fazer um grupo, sei lá. Algo assim, mas ele fala de um outro tipo de cooperação. Então eu queria ler alguns trechos desse capítulo para você e vincular ao último vídeo e tudo que acontece na minha vida, tá? Então ele fala assim, ó, a lei. Nos últimos séculos valorizamos excessivamente a razão e a ciência, que são o esforço para compreender o desconhecido. Mas a verdadeira magia da vida está na ocorrência do incognoscível, na manifestação das forças superiores do universo em nossa vida e que, por serem superiores, não podem ser captadas pela razão, que é inferior a elas. Grandes realizações só são possíveis quando você trabalha em cooperação com essas forças superiores. Chaves do sucesso. O universo é regido por uma mente universal, conhecida como inteligência infinita, ou fonte, ou Deus, né? O que a gente chama desse poder superior que controla tudo. Essa inteligência transforma sementes em plantas, faz as frutas caírem do pé, a água descer dos montes e garante a harmoniosa sequência das estações e dos dias. Essa inteligência, com o emprego das leis corretas, né, as leis divinas, pode ser usada para cooperar conosco na transformação dos nossos desejos em seu equivalente físico, ou seja, na criação intencional da nossa realidade. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar anteriormente desses conceitos, preste muita atenção. Não os subestime. Eles não têm nada de ultrapassados, na verdade, eles são ultramodernos. Eles são a futura ciência. Então ele fala assim, ó, nesta lição você vai descobrir como se colocar em uma posição favorável à absorção direta do grande tesouro universal que é a inteligência infinita. Gente, então assim, como eu falei para vocês, foi uma grata surpresa perceber que grandes líderes, né, grandes pessoas de sucesso na nossa história, eles contaram com essa informação, eles contaram com essa inteligência superior para ajudar eles nos caminhos, né? Não contando excessivamente com a razão, né? Porque às vezes a razão ela nos limita. Ela só coloca na nossa frente as possibilidades que a gente conhece. E tem tanta coisa que acontece, gente, que a gente não conhece, né? A gente não consegue entender, compreender os caminhos que existem, porque a gente é limitada, a nossa razão é limitada. Ela vai só até onde a gente
consegue perceber com os nossos sentidos, né? E aí é que entra o poder da cooperação universal na ajuda da conquista dos nossos sonhos. Ele fala, gente, numa parte aqui, que a gente, como a gente é muito preso às definições de quem nós somos, né? Ah, quem você é? Ah, eu sou engenheira. Ah, quem você é? Professora, médica. A gente fica tão preso a abrir mão daquilo que sabemos sobre quem nós somos, que com frequência a gente não consegue se tornar quem poderíamos ser, né? Porque a gente se limita a uma definição, né? E a gente não é isso, a gente não é aquilo que a gente escolheu como profissão, a gente é muito maior que isso, nós somos seres criadores, a gente tem o poder de escolher qual realidade a gente quer viver, né? Afinal de contas, se você tá aí fazendo uma faculdade, ou se você fez um curso de nível superior, um curso técnico, é porque você escolheu fazer essa graduação, fazer esse curso e se tornar o profissional que você é hoje, né? Você fez uma escolha, mas isso não define quem você é. E isso foi uma das primeiras fichas que me caiu, eu aceitar que eu não era definida pela profissão que eu escolhi estudar, mesmo porque eu não estava feliz na profissão, né? Então imagina só se eu tivesse que aceitar eu sendo esta pessoa pro resto da minha vida, né? Eu não ia aguentar, gente, porque eu passei por momentos difíceis de saúde, de doenças, né? Por conta de de empurrar com a barriga e não querer enxergar aquilo que estava na minha frente, que eu não estava feliz na minha profissão, né? Então, assim, o corpo vai dando sinais do que a gente tem no nosso interior, né? Tá botando para fora. Aquilo que a gente tá segurando, uma hora ele explode, né? Igual uma panela de pressão. Tem muito gás ali, muito vapor ali sendo gerado ali dentro. Se não tiver uma válvula de escape, ela vai explodir. E assim é o nosso corpo, né? Ele dá sinais de que algo não vai bem. Quem quiser uma vida maior, mais feliz e muito mais interessante, precisa afastar a ideia de que a razão é o ponto alto das nossas capacidades. Para ser mais direto, na verdade, deve usar a razão para se abrir para algo muito maior que ela, que é o incognoscível, aquilo que não se pode conhecer, tá? Então ele fala que a razão ela deve ser usada para compreender que ela não é a coisa maior que existe algo maior que a própria razão não consegue definir, que é o incognoscível. E o que é o incognoscível? Ele fala aqui, ó, algo poderoso e mágico que não conseguimos explicar nem entender, mas que se estivéssemos atentos, podemos sentir perfeitamente. A impressão que temos quando o sentimos é de que algo está nos conduzindo, nos guiando, nos levando para onde queremos ir. É assim que funciona, é mágico, divino, misterioso. Gente, quem nunca, né, passou por uma situação que percebeu que aconteceu alguma coisa ali que a razão não consegue explicar, né? Mas que você foi conduzido de alguma forma para estar ali naquele momento, no lugar certo, na hora certa, para receber algum tipo de informação, encontrar alguma pessoa que você precisava encontrar, que te deu uma ideia, né? Todo mundo já passou por alguma situação assim na vida, né? E isso existe, gente. A gente tem que se abrir. A pessoa que é excessivamente pé no chão, ela não consegue se abrir para novas ideias, ela se fecha para inspiração do divino, para inspiração da inteligência infinita na vida dela. Quem quiser criar resultados mágicos precisa se abrir para a ideia da inteligência infinita e aceitá-la. Compreender a lei da cooperação entre a inteligência finita e a inteligência infinita é compreender a relação entre a sua mente individual e a mente universal. Essa é a lei da cooperação. Você e o universo cooperando para a realização dos seus desejos. É a isso a que nos referimos quando afirmamos que o universo conspira a favor de quem possui um propósito definido e age no sentido de realizá-lo. Então aqui ele já está falando, gente, como que a gente ativa essa cooperação, né? Se você tem um desejo ardente, que não tem como você desistir desse desejo, você já escolheu ali o que você quer experimentar, tá? O teu objetivo. E você começa a fazer um movimento na direção desse objetivo, tá? É uma mensagem para o universo de que você realmente quer aquilo. E ele começa a conspirar a seu favor. E aí vai começar a acontecer coisas misteriosas,
mágicas, né? O incognoscível vai começar a se movimentar na sua direção, vai começar a ocorrer sincronicidades, fatos, eventos, você vai encontrar pessoas que vão te auxiliar no caminho de onde você deseja chegar, tá? Coisas que racionalmente, gente, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso não consegue, tá? Assim, racionalmente, porque é limitado, tá? A gente não sabe que uma pessoa que vai trazer uma informação que a gente precisa está às 10h15 da manhã na rua X e que você vai passar por lá. A gente não tem essa capacidade, mas a nossa mente subconsciente, quando a gente tá movido por um desejo ardente, a gente tem um propósito, tá se movimentando, ela entende, né? Começa a buscar evidências e se conecta com a mente superior, conecta-se com a mente infinita, com a inteligência infinita e que começa a trazer insights para você do que você precisa fazer para chegar onde você quer. Então, você não precisa estar o tempo todo se esforçando, fazendo algo no plano material, tá? Porque existe uma forma mais fácil de você conseguir manifestar aquilo que você quer. Entrando em cooperação com essa inteligência infinita. E a vida vai começar a fluir para você. As coisas vão começar a chegar magicamente para você. Você vai ver isso acontecendo. Assim como eu vejo acontecendo na minha vida, como eu já contei em vários vídeos aqui, como que a cooperação universal trabalha comigo e o que eu fiz, né? Porque o objetivo aqui é a gente deixar registrado o que eu fiz para atingir determinado objetivo na minha vida, né? Dinheiro inesperado, um objetivo, passar no concurso, sei lá, sabe? Qualquer coisa que você queira, você pode. E quando você entende que existe essa cooperação, tá? Que existe essa fonte infinita de informação a que todos nós temos acesso, se você se permitir entrar em conexão com essa fonte, a coisa vai fluir naturalmente para você. Então você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Você pode racionalmente aceitar que existe algo maior que a sua pequeníssima razão. E a aceitação tem um nome: fé. A fé é o processo de cooperação entre o ser humano e as forças superiores do universo, tá? Então ele dá essa definição aqui. A pessoa que aceitar incondicionalmente a existência dessas forças e que agir num processo de absoluta cooperação com elas terá acesso ilimitado à infinita abundância do universo e nada do que deseja poderá lhe faltar. E ele ainda explica, gente, qual é a relação entre o nosso pensamento e essa inteligência infinita, porque a gente sabe que é o nosso pensamento que cria a nossa realidade, que atrai aquilo que a gente quer viver. Então ele fala assim, ó, que a inteligência infinita ela é estática, tá? Uma energia em potencial, ela tá lá. Ela simplesmente existe. Ela não pode se manifestar por si só, tá? Ela apenas se manifesta quando alguma força externa age sobre ela. E a nossa habilidade de pensar é a maneira como agimos sobre ela. Então ela existe, tá? Essa inteligência infinita, que permeia todos os interespaços, ela tá aqui o tempo todo, e o nosso pensamento imprime ali uma imagem nessa inteligência infinita, tá? E a nossa ação vai fortalecer essa imagem, tá? E com isso, a inteligência infinita, né, quando a gente confia, quando a gente solta, quando a gente acredita que existem forças maiores do que a nossa razão consegue conceber, nos ajudando, tá? Relaxados, a gente ali só faz o que precisa ser feito. Aos pouquinhos, a gente vai sendo conduzido sem perceber na estrada, no caminho de menor resistência que vai nos levar ao objetivo que a gente quer experimentar. E aí ele fala assim, gente, aqui na frente, ó, esse conceito não tem nada de esotérico. Em verdade, ele está na base de todas as filosofias, tanto religiosas como sociais e mesmo de negócios e empreendedorismo. Tá? Então aqui ele está falando que não tem nada de místico, de esotérico nesse poder, nessa cooperação. É simplesmente uma força maior do que nós agindo, tá? E lembrando, gente, que esse livro aqui é um livro que influencia líderes e empreendedores de sucesso em todo o mundo, tá? O Napoleão Hill estudou essas pessoas e o que elas fizeram, reuniu isso em alguns princípios, tá? De como eles conseguiram alcançar tamanho sucesso, e esse é um dos princípios. É uma das leis do sucesso, é entender que existe algo maior do que nós, nos ajudando, nos auxiliando a chegar onde a gente quer, tá?
Entenda, você é um produto da maneira como você se vê no mundo. É a ideia que você tem sobre si mesmo que define os resultados que você terá. E a ideia que você tem sobre si mesmo é resultado do seu pensamento. Isso é evidente, porque nós precisamos ser antes de ter. E somente podemos agir dentro dos limites daquilo que somos. E o que somos depende daquilo que pensamos. Gente, aqui tem um conceito chave do ser antes de ter. Ah, então eu preciso ser milionária para ter milhões. E como que eu sou milionária sem ter um tostão no bolso, tá? Não é você ser, eu tenho, vou sair gastando lá como se eu fosse já milionária. Não é nada disso, não entenda errado. Quando você sabe que tem condições de chegar lá onde você quer, sem dúvida nenhuma, simplesmente você escolhe um objetivo e vai em busca dele. Tá? E sabendo que aquilo vai vir para sua realidade sem ficar, mas é difícil, mas não sei o quê, mas eu não tenho ninguém para me ajudar, mas a vida tá difícil, tá em crise. Cara, quando você não tem esse tipo de pensamento, quando você simplesmente você sabe que você já é capaz de conseguir aquilo, né? Você vai conseguir, tá? E como que você já é? Como que você é para ter, né? Ser para ter. Quando você pensa que você pode fazer alguma coisa. Então, quando você pensa que você pode fazer alguma coisa, você movimenta as energias do mundo sobrenatural, do mundo extrafísico, dessa inteligência infinita, que vai te auxiliando a trazer para o mundo o equivalente físico daquilo que você quer. As pessoas, na sua maioria, não conseguem entender e aceitar o conceito da inteligência infinita, porque estão totalmente presas às suas crenças e convicções. Mas esse conceito explica claramente porque somos um resultado direto daquilo que pensamos. Gente, pelo amor de Deus, se você foi criada numa família que é de muita pobreza e te disseram e você acreditou que você não ia chegar muito longe porque não teve muito estudo e não teve muitas condições, e você acreditar nisso sem questionar, nunca jamais lá na vida adulta você vai querer ser rico, ser milionário, porque você vai saber que não é pra você, né? Então, aquilo que você pensa sobre você limita. Tem uma mentora minha que ela conta que ela sempre, o sonho dela era ajudar as pessoas, ela tinha um sonho de ser médica. Mas, pelo fato dela sempre ter estudado em escola pública e ouvir falar das pessoas que ela não ia conseguir, né, porque ela não teve um bom estudo, ela sequer tentou a faculdade de medicina, tá? Ela achou na cabeça dela que ela, pelo menos, conseguia ser enfermeira. Enfermeira era, sim, possível para ela. E aí, o que ela fez? Ela estudou, fez tudo o que precisava ser feito, fez o vestibular e conseguiu virar enfermeira. E por que isso aconteceu, gente? Ela conta que hoje ela é milionária, hoje ela tem um curso de mentalidade também. Então ela fala que ela só chegou nesse resultado porque ela se definiu como tal. Ela mesma limitou a sua capacidade de conseguir chegar porque ela não tinha conhecimento desses assuntos, sabe? Então aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos limita a nossa vida, né? As experiências que a gente tem aqui no plano físico. Então ele fala aqui, ó, o mundo interior é o mundo dos pensamentos, sentimentos e ideias governado pela nossa mente. O mundo exterior é o mundo dos resultados, de coisas e situações. Ele é um reflexo do nosso mundo interior. O que aparece no mundo exterior pode ser encontrado no mundo interior. E se temos controle sobre o mundo interior, também temos controle sobre o mundo exterior. Fato, gente, essa é uma das grandes leis universais, a lei da correspondência, tá? Que é um dos grandes princípios herméticos, que fala que o que há dentro é como que está fora, o que está em cima é como que está embaixo, né? Então, assim, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente acredita, vai se refletir no nosso mundo externo, na vida, nas nossas experiências. E aí ele finaliza aqui o capítulo falando sobre a importância de se ter um propósito definido. Quando a gente tem um propósito definido, inabalável, a gente começa a movimentar forças sobrenaturais, tá? O nosso pensamento começa a ficar focado nesse propósito, sem distração. E quando a gente pensa muito no assunto, o que acontece? Né? A gente está colocando impressões nessa substância informe, tá? Nessa inteligência infinita, e essa inteligência infinita vai começar a movimentar pessoas, situações, eventos que entram em ressonância com essa frequência, né? Com essa
vibração que você está emitindo, e por isso que vão começar a chegar na sua vida pessoas que vão te ajudar, tá? Tudo o que você pensa cria uma reação na mente universal. Aí ele finaliza esse capítulo com mais algumas aplicações práticas aqui. Mas a ideia principal, gente, é que a gente precisa se render a essa força suprema, tá? A gente precisa convencer a nossa mente racional, consciente, né, de que a gente tanto se orgulha, de que ela é limitada, tá? E que existe algo muito maior por trás disso, algo que nos impulsiona, algo que nos ajuda quando a gente permite, tá? Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher aceitar ou não a ajuda dessa força superior, tá? Mas quando a gente aceita, quando a gente se entrega a essa força superior, quando a gente pratica a aceitação das coisas como elas são, quando a gente não tem resistência com aquilo que acontece com a gente só aceita e agradece, tá? E mantém a fé naquilo que a gente quer. Na verdade, a fé é um passo anterior. Eu falo que a gente não tem que ter fé, a gente tem que saber que aquilo ali vai vir para nossa vida. Por quê? Porque quem tá com a gente é muito maior do que a nossa razão, tá? A gente é só aguardar, gente. Vamos continuar fazendo o movimento, vamos continuar confiando, vamos continuar olhando para o lado positivo da vida, para as coisas que a gente tem e não para as coisas que nos faltam, tá? Porque a nossa mente, ela atrai aquilo, né, que a gente mais foca, o nosso pensamento. Então, se você quer a ajuda dessa inteligência infinita, foque naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, ou que não tem, ou que tá demorando, porque senão é mais disso que a inteligência infinita vai mandar para você por ressonância, tá? Abra-se para esse poder maior, deixa a razão um pouquinho de lado. É difícil para mim, foi difícil para mim aceitar isso, né? Porque, como muitos de vocês já sabem, eu sou cientista, química, bióloga. Porém, esses estudos me mostraram que realmente existe algo que a gente não consegue explicar, tá? De tanta coisa organizada, de tanta organização que existe na vida, as coisas são tão perfeitas que a gente começa a perceber que existe algo maior organizando tudo isso, tá? Então, no final das contas, a ciência também leva a gente a sentir um pouquinho desse poder da inteligência infinita, da fonte, né? Que existe algo maior aí organizando tudo isso, que existem leis, que existe uma ordem, isso já tá claro, né? As leis da física, as leis da química, isso tudo, as leis da natureza, né? A gente sabe que isso é fato, né? A gente não tem nem o que discutir, ciência explica tudo isso, mas a gente também percebe que existe uma ordem maior por trás disso, né? Alguém que criou toda essa ordem. E a gente conhecendo as leis, se entregando à verdade da vida, que também foi muito bem explicada por Jesus na Bíblia, tá? A gente consegue resultados grandiosos, como o que eu contei no último vídeo, tá? Que eu recebi dinheiro inesperado, quando eu menos esperava, quando eu mais precisava, tá? Coloquei ali a minha fé, a minha confiança, sabendo que aquilo ali ia se resolver de uma forma ou de outra, tá? Porque eu não limitei como que a natureza ia fazer aquilo chegar pra mim, como que o universo ia fazer aquilo chegar pra mim. Eu simplesmente abri uma possibilidade ali, tá? E as coisas aconteceram de forma milagrosa, gente. Eu contei isso no vídeo. Aconteceu semana passada comigo. Então, assim, e não foi a primeira vez. Já fiz a mesma coisa, o mesmo processo em outras situações e também consegui chegar aos mesmos resultados. Então, não tenho que discutir, tá? Eu sou limitada, você é limitado, tá? Não se esforce demais. Quando você está se esforçando demais é porque você está desconectado da tua fonte, tá? Porque você, quando está em conexão, quando tá acreditando, quando tá aguardando orientações, ela vai te guiar, a fonte vai te guiar pelo caminho de menor resistência ao seu objetivo. E lembre-se, gente, muito importante, existe um processo, tá? Existe um tempo entre plantar e colher, existe um gap ali de tempo e a gente tem que saber esperar esse tempo, tá? Nós não somos mais criancinhas que a gente fica ali fazendo birra porque não chegou ainda o presentinho, tá? A gente sabe que existe um processo para acontecer e que você precisa continuar criando as causas, se movimentando e soltando e tendo a certeza que aquilo ali vai chegar na sua vida mais cedo ou mais tarde, tá bom? Gente, o que eu queria trazer no vídeo de hoje era isto, tá? Dentre as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, uma delas é o poder da cooperação universal. E é fato, não tenho que discutir, tá? Você pode ou não aceitar essa grande verdade, essa grande lei da vida, tá bom? Se
Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative todas as notificações e fique atento ao próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.